Bem-vindos e bem-vindas a esse nosso segundo encontro, aonde daremos continuidade ao nosso curso de História do Brasil. E hoje, nesse nosso segundo encontro, nós vamos abordar, então, o primeiro capítulo da obra História do Brasil, de Boris Fausto, né, que é intitulada As Causas da Expansão Marítima e a Chegada dos Portugueses ao Brasil. Pois bem, o Boris Fausto então inicia este capítulo pontuando que muito cedo, na nossa infância, nós ouvimos, tanto na família ou em outros círculos sociais, que em 1500 é quando Pedro Álvares Cabral chega ao Brasil. E isso é um fato histórico, mas é apenas a parte de algo muito maior, que é a expansão marítima, que vamos abordar nesse nosso encontro. E para abordarmos a expansão marítima, faz-se necessário retrocedermos um pouco no tempo. Então, vamos retroceder até a Idade Média, nessa Europa feudal. E que Europa é essa? Essa Europa é uma Europa nascida das ruínas do Império Romano e da presença de outros povos que eram denominados, né, pelos romanos como bárbaros. Mas essa Europa ela vai até um dado ponto e começa pouco a pouco a passar por modificações. Mas qual Europa era essa? Pois bem, era uma Europa esmagadoramente rural. Era uma Europa aonde as cidades e o comércio haviam regredido. Existiam algumas cidades, existia algum comércio ainda, mas era algo muito apequenado. De modo geral, o que tínhamos era uma Europa rural. Quanto ao poder político, o que tínhamos era um poder político bastante fragmentado. E o que dava uma certa unidade, né, cultural a esta Europa era o mito ainda que sobrevivia na cultura, nas mentalidades, o mito do Império Romano. E também, embora o autor não traga essa questão, mas também que está ligado com o antigo Império Romano, é a questão religiosa. O cristianismo era um desses elementos que ajudava a manter uma certa unidade cultural, né, representado nesse momento pela Igreja Católica.
Mas, ali por meados de 1150, essa Europa ela vai iniciar aí um processo de modificações. Muitas coisas passam por modificação. Isso muito devido à expansão da agricultura e à expansão comercial. A expansão da agricultura, que vai ocorrer através da derrubada de florestas, drenagem, secamento de pântanos. Essa expansão agrícola, ela também se desdobra, contribui para a expansão comercial. Por quê? Porque com a expansão da agricultura, começa a existir excedentes agrícolas. E esse excedente vai ser utilizado para a troca comercial. E também devemos considerar que temos um processo de especialização também. Esse processo de especialização, ele fará com que passe a existir uma necessidade, né, de compra de produtos e de bens que não eram produzidos em um dado domínio rural. Então essa especialização, ela demandava a compra de bens que não eram produzidos naquela região. E desse processo de expansão comercial resulta, implica no ressurgimento das cidades. Então as cidades impulsionadas pelo comércio vão ressurgindo. É o chamado renascimento urbano. Então teremos um renascimento comercial e também um renascimento urbano. E essas cidades elas vão acolhendo então artesãos, comerciantes, antigos servos, né, que fugiam dos campos na busca de uma vida melhor. E essas cidades vão crescendo. Também teremos aí as definições de fronteiras. A partir do século XIII, se inicia esse processo de definição de fronteiras. A França, a Espanha, a Inglaterra, né, por exemplo, vão formar as fronteiras nesse período. E, e formam as fronteiras que permanecem aproximadamente as mesmas até os dias atuais. E dentro desse contexto de definição de fronteiras, é que emerge o Estado enquanto uma organização centralizada, né? Da onde temos como figura principal o monarca, o rei. E isso daqui será muito importante para o processo de expansão marítima. Também temos a expansão da Europa cristã.
que é uma antecessora da expansão marítima, né, que ocorrerá aí somente no século XV. Mas o que foi essa expansão marítima? Essa expansão marítima ela é formada pelas reconquistas e também por ocupação de novos territórios. Teremos nesse momento a retomada da Península Ibérica, que até aquele momento era tomada pelos mouros. Também a retomada do Mediterrâneo, que na expressão do autor, deixou então de ser um lago árabe, porque aquela região era dominada, né, pelos árabes, né, o Mediterrâneo. Eles dominavam o mar. E também temos os cruzados, né, que tomam Chipre, a Palestina, a Síria. Então, é um certo sucesso nessa expansão da Europa cristã. Isso daqui produzirá experiências, né, que serão acumuladas nesse processo, que servirá para a própria expansão marítima que virá muito depois. Agora, claro, devemos considerar também que essas marchas, né, esse processo de expansão, não serão feitas sem que exista também contra-marchas. Então são marchas e contramarchas. Por quê? No século XIV, essa Europa feudal ela vai passar por uma crise profunda. E por vários motivos. Primeiro que passa a existir uma exploração exacerbada dos camponeses. E isso levará a um conjunto enorme de rebeliões. Então, muitas rebeliões estavam ocorrendo nesse período na Europa. Outro ponto que a própria nobreza ela começa a se dividir cada vez mais em diversas guerras e conflitos internos. E somado a isso, também temos um grande declínio da população, né, que vai ocorrer devido à escassez de alimentos. Então, muitas pessoas morrem de fome. E também teremos diversas epidemias, tal como a peste negra. A peste negra, segundo, né, alguns dados, levou aí praticamente um terço da população europeia da época. Portanto, foi uma epidemia avassaladora. Também dentro dessa crise feudal, da Europa feudal, vamos ter o abandono de grandes extensões rurais, né. Então os camponeses começam a deixar essas regiões e vão indo rumo às cidades, né. Então as cidades começam a crescer bastante nesse período. Vai existir também um grande retrocesso da própria expansão territorial,
essa expansão que tinha ocorrido, começa a ter um retrocesso. Os mouros, eles vão permanecer ali em Granada e os cruzados serão expulsos do Oriente Médio. Já os mongóis, eles vão ocupar aquela região ali da planície russa. E toda essa crise que vai se instalando na Europa, que vai fazendo com que essa Idade Média ela vá ruindo, fará com que apareça no horizonte, como saída dessa crise, a expansão da base geográfica e da população a ser explorada. Então, a expansão marítima, ela emerge como uma solução dessa crise da Europa feudal. Agora, por que que foi Portugal, não outro outra região, que vai ser pioneira nesse processo de expansão marítima? Por que esse pioneirismo de Portugal? Bem, existem diversos fatores para isso. E o peso desses fatores tem variado bastante ao longo do tempo. Por exemplo, o papel que era, que foi por muito tempo atribuído ao infante Dom Henrique e a sua lendária escola de Sagres, embora seja relevante, já não é compreendida com a mesma relevância, com o mesmo peso que era entendida pelos historiadores de tempos atrás. Então, hoje, a história vê muito mais peso em outras causas, em outros fatores. Como, por exemplo, as experiências que os portugueses foram acumulando, né, ao longo da história. Portugal vai acumulando uma experiência, como, por exemplo, no contato comercial que eles fazem com o mundo islâmico. No Mediterrâneo. Embora quem, né, dominava nesse momento de forma hegemônica era Veneza, né, que tinha esse domínio sobre a região, mas Portugal já estava ali se exercitando no comércio. E isso será importante. Essas experiências comerciais serão importantes. Agora, também tem a questão da posição geográfica de Portugal. Então, essa posição geográfica de Portugal vai ser um incentivo, né, para que os portugueses se lancem ao mar. Então, essa atração pelo mar ela vai ser bastante incentivada por essa posição geográfica. Porque Portugal ficava ali próximo das ilhas do Atlântico e também próximo da costa da África. Então, essa posição
fez com que Portugal fosse também pioneiro? Esse é um outro fator importante. Ainda dentro desse mesmo fator, essa posição geográfica, essa localização é importante porque ali na região, do mar, próximo de Portugal e também de Espanha, existem correntes marítimas favoráveis à navegação. E lembrar que nesse momento as navegações que são feitas são navegações de cabotagem. O que são as navegações de cabotagem? É aquela navegação que será feita, muito próximo do continente. Até devido ao imaginário europeu, havia um grande medo de ganhar muita distância do continente. E aí, essas correntes marítimas ajudavam bastante nesse processo. Agora, um fator, até com mais peso do que os outros, é o fato que no século XV, Portugal, diferente de França, de Inglaterra e de Espanha, de Itália também, já era um reino unificado. Portugal já estava unificado no século XV. Enquanto a França, a Inglaterra, a Espanha estavam vivendo conflitos internos, de dinastias, estavam envolvidos em guerras. Portugal, não que Portugal não tenha passado por toda essa crise também, mas Portugal enfrentou tudo isso em condições muito mais favoráveis, devido a ser um reino unificado. Então, essa unidade é muito importante. E outro ponto, era necessário a existência de um Estado unificado para o investimento na expansão marítima. Porque a partir de um Estado mais unificado, facilita o processo de, de acumulação de capital mais concentrado, que será usado que será investido na expansão marítima. Então a figura aí do Estado será essencial para esse empreendimento, que é um empreendimento muito caro. Do ponto de vista individual de um burguês da época, é impossível ser feito. Mas quando há um Estado centralizador que, a partir de todos os mecanismos que o Estado tem, que ele vai captando os capitais que estão dispersos, reunindo, digamos assim, em um cofre só, o Estado consegue um montante de capital grande e possível de ser investido em um grande investimento como a expansão marítima, porque se trata de um grande investimento. Então a centralização do Estado será importante. E como Portugal será pioneiro também nesse processo, será pioneiro também nas navegações. E também teremos uma sociedade, de modo geral, que está muito interessada nessa expansão. Ou pelo menos quase toda a sociedade está interessada. Para os comerciantes, era a perspectiva de um bom negócio. Para o rei, para o monarca, era uma forma de conseguir aí novas fontes de receitas.
para o Estado. Para os nobres, para os membros da igreja, era uma forma também de levar o cristianismo para os povos, né, denominado por eles de bárbaros. E isso era importante por quê? Porque isso resultaria em recompensas, né, recompensas que eram cargos, que eram posições, e cargos que nesse período estavam cada vez mais difíceis de serem conseguidos, na metrópole. E para o povo? Para o povo, a expansão marítima significava tentar uma vida melhor e também fugir daquele sistema de opressão que vigorava na Europa. Então vejam, de modo geral, a sociedade estava muito interessada nessa expansão. Agora, claro, um grupo não via isso com bons olhos, que eram os empresários agrícolas. Porque para o empresário agrícola, nesse momento, isso significava um menor número de mão de obra. E isso encarecia a mão de obra. Então, para esses empresários agrícolas, essa expansão não era bom para os próprios negócios. Mas, de modo geral, a sociedade estava bastante interessada nessa expansão. Além de tudo isso, também devemos colocar nesse cálculo todo o gosto pela aventura. É um elemento importante. Né? Então, esse impulso pela aventura ele não era também um impulso somente comercial. Havia essa vontade essa curiosidade de conhecer novas regiões, novos territórios, porque havia ainda continentes que eram mal conhecidos ou inteiramente desconhecidos. Tanto que disso produz o chamado imaginário europeu, né, que é aquelas ideias que havia ali na Idade Média, que né, para além do horizonte havia um monstro, o mar fervia, havia todo aquele imaginário medieval em torno disso. Que por um lado produzia o medo, né, o medo do que existia, do que havia para além do horizonte, né, mas também produzia uma certa curiosidade também, própria do ser humano, de ir lá verificar se era isso mesmo. Então esse imaginário ele também produz essa curiosidade que leva também esse gosto, esse desejo pela aventura. Agora, é claro que quando se inicia esse processo de expansão marítima, esses mitos todos que existiam, essas lendas, esse imaginário, vai pouco a pouco se diluindo, porque cada avanço que há da expansão marítima, você descobre que não existiam esses monstros, essas coisas que eram faladas, que estavam no imaginário popular. E aqui é interessante pontuar que esse imaginário ele era eh, tão forte assim, que quando Colombo faz as suas viagens, né, ele chega a descrever que havia visto sereias, pessoas com olhos só, pessoas com rabo. E essas descrições chegam, né, na Europa, muitas pessoas acreditam, mas quando
a expansão marítima vai prosseguindo, vai cada vez mais mostrando que isso não era verdade, né? As pessoas vão descobrindo por si só que era somente um imaginário, né? Somente um mito. Mas veja o quanto que isso foi produziu uma certa perspectiva mental que mesmo Colombo vai e não vê e descreve que viu. Isso é muito interessante. Agora, é claro que no final das contas, esse imaginário ele vai diluindo e o que vai prevalecer mesmo vai ser o interesse material, né? O interesse material que prevalece no final das contas, do que somente esse gosto pela aventura. Porque esse mundo que era desconhecido vai pouco a pouco sendo conhecido. Também devemos considerar as técnicas de navegação, que foram fundamentais para esse processo de expansão marítima. Então teremos o aperfeiçoamento de diversos instrumentos que já existiam, mas que serão aperfeiçoados nesse momento. Como, por exemplo, o quadrante, o astrolábio, que ajudarão aí para se localizar, né, para saber a posição a partir dos astros. Teremos também a criação da caravela, né, uma embarcação leve, veloz. A caravela vai ser amplamente utilizada nesse processo de expansão marítima. Ela é leve e veloz, ela é menor ali que as naus. As naus também serão utilizadas, muito utilizadas, mas a nau é maior. A caravela ela é menor. E teremos também aí a mudança de mentalidade. Né? Essa mudança de mentalidade é muito importante, porque. E veja, é a mudança de mentalidade que vem a partir dessa expansão marítima. Por quê? Porque, como eu pontuei, esse imaginário ele vai se diluindo. Né? E isso faz com que cada vez mais as pessoas fiquem mais céticas com a, a autoridade. Ou seja, não é só porque tal pessoa disse que é assim que é de fato. Então, há um processo de. Claro que isso, inicialmente, mais na intelectualidade, ela demora um pouco para chegar na população geral, mas fato é que as pessoas começam a ficar mais céticas. As pessoas querem agora um conhecimento mais baseado na experiência, na empiria. Ou seja, não é porque o Colombo falou que existem sereias que isso é verídico. Isso deve ser verificado a partir da experiência, a partir da empiria. Então, isso faz com que haja essa mudança de mentalidade. O que é essencial também para o próprio desenvolvimento da ciência. Agora, mas o que os portugueses, e não só os portugueses, né, os franceses, os italianos, mas como estamos falando aqui do pioneirismo de Portugal, o que os portugueses queriam dessa viagem? Queriam no sentido de que riqueza, de que coisas que atraíam eles? Bem, aqui temos dois produtos, né, que vão atrair muitos portugueses: o ouro e as especiarias. Bem, o ouro é muito fácil de deduzir o porquê do ouro, né? O ouro, na época, é uma moeda muito confiável. Também era usada em decorações de templos, palácios.
nas vestimentas, joias. Então o ouro era um elemento que movia muito, né, a expansão marítima. Agora as especiarias também eram outro produto muito cobiçado, e era, né, uma mercadoria importante. Mas para que serviam essas especiarias? Essas especiarias eram condimentos raros, né, tínhamos, por exemplo, a noz moscada, o gengibre, a canela, o cravo, a pimenta. Pense que estamos falando de uma época que não havia refrigeração, uma época onde, ali no final da quando estava se acabando as pastagens, né, eram matavam então o gado, né, e preparavam as carnes, e essas carnes, peixe também, né, essas carnes, elas eram conservadas a partir do sal, ou também secava ao sol, né, essa carne. E aí ela ficava por muito tempo nesse estado, e logicamente ela ficava muito ruim, ficava, de difícil consumo, né. Era um alimento com gosto muito ruim. E aí, essas especiarias, esses condimentos raros, serviam para disfarçar um pouco esse gosto, para dar um certo sabor a esse alimento. E também muitas vezes era utilizado no próprio processo de conservação desses produtos, né, junto com o sal ali. E eram produtos caríssimos. Tanto é que a expressão que se utiliza nessa época é tão caro quanto a pimenta. A pimenta que era o mais caro de todos, né. Então tão caro quanto uma pimenta. Então essa atração pelo ouro e pelas especiarias também move muito essa expansão marítima. Agora, quando falamos dessa expansão marítima, eh, sempre é colocado que a expansão marítima, então, ela inicia com a chegada, com a conquista da cidade de Celta, que vai ocorrer ali em 1415. Então, aí é mais ou menos o marco inicial desse processo de expansão marítima. Então, em 1415, os portugueses conquistam a cidade de Celta. Passado bastante tempo, ocorre a passagem do Cabo do Bojador por Gil Eanes, né, em 1434. Posteriormente, já lá embaixo, mais ao sul da África, ocorre a passagem, né, do Cabo das Tormentas por Bartolomeu Dias, 1487, né, que depois dessa passagem ganhará o nome será renomeada de Cabo da Boa Esperança. Ali era uma região muito difícil né, de passagem devido às tempestades e como era feito essas navegações de cabotagem, era difícil passar por aquela região. Tanto é que o Bartolomeu Dias, ele consegue porque ele se afasta, né, ele vai, eh, enfrentar esses medos que existiam, né,
de todo esse imaginário europeu e vai se afastar da costa do continente africano. E aí, com esse afastamento, ele desvia essas tempestades, né, essa parte, porque havia ali muitos ventos naquela região, né, era muito difícil de passar próximo do continente. Então Bartolomeu Dias faz essa façanha. Posteriormente, teremos o Colombo. Então Colombo vai chegar à região, da América em 1492. É quando o Colombo chega, né, às Américas. Posteriormente, né, de volta aos portugueses, teremos a frota de Vasco da Gama chegando à Índia. As Índias, que era na verdade um nome geral que se dava, né, todo o território ali onde a China, a Índia mesmo, né. Aliás, o nome Índia, que até hoje nós utilizamos no ocidente, né, é o nome ocidental, porque para eles não é Índia, né. Deixa eu ver se eu lembro do nome, é Bharat, o nome da região onde é a Índia. Esse é o nome que eles se utilizam. E nesse processo todo, das navegações, ali pelo atravessando todo o continente, atravessando todo o continente não, né, atravessando, toda a costa do continente africano, nesse processo, os portugueses vão estabelecendo feitorias, que são nada mais nada menos do que entrepostos postos comerciais. E ali se estabelece um comércio com os reinos africanos, que será muito importante. Também vai ocorrendo a ocupação de diversas ilhas do Atlântico, que é diferente do continente africano, que não há um processo, pelo menos nesse momento, de colonização, devido à constituição de feitorias, né? A, a, a- a feitoria, de certa maneira, ela retira essa necessidade de adentrar o território, né? Estabelece um comércio, mas já nas ilhas do Atlântico será um pouco diferente, porque haverá essa ocupação, né? Então, a ocupação da Madeira, Açores, as ilhas de Cabo Verde, São Tomé. E nessas ilhas serão, realizadas as primeiras experiências, sobretudo aqui em São Tomé, as primeiras experiências de lavoura de açúcar. E também em São Tomé, eh, passa a ser utilizado, né, a mão de obra de escravizados para o trabalho nesses engenhos de açúcar. Claro, já estava sendo utilizado a mão de obra de escravizados na metrópole, em Portugal. Mas aqui inicia uma experiência que posteriormente será replicada no continente, americano, inclusive no Brasil, né. Eh, teremos também em São Tomé, posteriormente, a utilização desse local, São Tomé meio que se torna
Meio não, se torna um entreposto do comércio de escravizados. Então, posteriormente, até devido à produção de açúcar no Brasil, vai existir uma concorrência, e nessa concorrência, São Tomé vai perdendo espaço na produção do açúcar. E aí se torna mesmo um. O seu forte da economia será mesmo a, o comércio de escravizados. Então São Tomé se tornará esse entreposto do comércio dos escravizados. Pois bem, então, depois de toda aquela viagem, né, da frota ali de Vasco da Gama, logo quando eles retornam, poucos meses após, ocorre então em Portugal, lá no 9 de março de 1500, ocorre que sai do Rio Tejo uma frota, aí com 13 embarcações. E essa frota está indo, aparentemente, rumo às Índias. E essas 13 frotas estão sendo lideradas aí pelo fidalgo Pedro Álvares Cabral. E Pedro Álvares Cabral, ele, ao passar pelas ilhas de Cabo Verde, começa a desviar aí o rumo a oeste. O que levará na chegada, no dia 21 de abril, ao território, né, onde hoje é o Brasil. Então, 21 de abril é avistado o território, né, onde hoje é o Brasil. Eles até chegam, né, eles aportam, mas logo voltam para as embarcações. Só descendo novamente no dia 22, no dia seguinte. Então, no dia seguinte, eles ancoram a frota em Porto Seguro. Então, no dia 22 de abril, eles ancoram em Porto Seguro, na região onde hoje é a Bahia. Pois bem, então chegamos ao final desse capítulo. No capítulo desta obra do Boris Fausto. E já para o próximo encontro, nós abordaremos então o capítulo 2, aonde iniciamos propriamente a história do Brasil, abordando então o Brasil colonial, né, de 1500 a 1822. Né, 1500, então, na chegada, né, esse período inicial que é um período ainda pré-colonial, é um período, né, das feitorias, e aí adentrando mesmo ao Brasil colonial até 1822, que é quando ocorre a independência do Brasil. Muito embora o Brasil deixe de ser colônia já em 1815, que nós vamos poder conversar mais sobre isso. Mas o livro dá conta, então, nesse capítulo 2, desse período, né, de 1500 a 1822. Pois bem, então, só deixando como sugestão, então, para vocês, que antes de vocês acompanharem a,
essa exposição, que vocês façam a leitura do capítulo, porque a a leitura é essencial. Porque o livro ele já faz certos recortes, né, para dar essa abordagem geral. E quando eu faço essa exposição, eu também acabo fazendo alguns recortes para que não fique tão tão extenso. E para que vocês se apropriem do livro na sua totalidade, será necessário que vocês façam essa leitura. Ou caso vocês prefiram também assistir primeiro e depois fazer leitura, fica a critério de vocês. Mas eu acho que fazendo a leitura antes da exposição é melhor ainda. Vocês aproveitarão muito mais. Bem, então, se vemos no nosso próximo encontro, e aí discutiremos o capítulo 2. Até mais.